Pronto, gente? Então eu vou conseguir gravar esse trechozinho do início já, tá? Já cooperou aqui o meu notebook, então a gente pode dar continuidade. Quando a gente vai tratar de paisagismo urbano, a gente precisa ter uma consciência muito mais humanista do que a gente teve no semestre passado. No semestre passado, nosso foco era um programa de necessidade. Uma pessoa que tinha desejos e uma construção paisagística baseada nesses desejos. Quando a gente entra na escala urbana, os desejos eles são mais amplos e, na verdade, existem mais problemas do que desejos a serem atendidos. O primeiro problema que normalmente existe é um desequilíbrio ecológico, causado pela existência da cidade. E o paisagista, enquanto profissional da área urbana e que vai estar lidando com as resoluções dos problemas dessa cidade, ele precisa ter uma consciência humana e uma consciência ecológica também ao fazer essas intervenções. Mas o fato é que normalmente a gente já começa com um trabalho que já foi iniciado por alguém. Os projetos eles não são feitos eles não são feitos de trabalhos absolutamente vazios e normalmente a cidade ela não nasce completamente planejada. A maioria das coisas elas aparecem organicamente e vai surgindo necessidade de você incrementar. Então normalmente os trabalhos de paisagismo urbano eles são revitalizações de áreas livres, de espaços públicos e nesse momento que a gente começa a lidar com o espaço público, duas coisas são principais e que vão tocar mais o planejamento no paisagismo urbano. É a infraestrutura urbana, ou seja, as calçadas, os acessos, os passeios, e a questão da vegetação. A vegetação, no primeiro momento, é o primeiro resgate, é o primeiro respiro que a cidade vai poder dar quando existe uma proposta de implantação de área verde no local. E, nesse sentido, apesar de no semestre passado a gente deixar bem claro e passar para vocês que o planejamento de área externa ele não é um planejamento de jardim, mas ele é um planejamento de um todo, e a vegetação está incluído, mas em paisagismo urbano, a árvore ela tem uma influência tão grande que a gente não pode ignorar não só os problemas, como as vantagens de introduzir a árvore no projeto de paisagismo. E aí vai valer para a gente, primeiramente, conhecer um pouco da experiência e do que dizem as estruturas que a gente vai ver. Gostaram, né, da frescurinha nova que eu botei nos slides? A palavra foi sem querer. Eu estava botando o antigo, né? Olha só, ninguém começa um projeto de paisagismo de larga escala, quando sai da escala do edifício, simplesmente procurando friamente saber o que vai colocar de calçada, de passeio, de planta, de árvore, tirar, colocar. Primeira coisa, você vai resgatar os valores culturais e a memória da cidade, ou da região, ou do bairro que você está intervindo. Então, isso é a primeira coisa que você faz em termos de pesquisa, já que você está querendo cumprir um papel mais humanista e não somente fazer um desenho urbano, né? A outra coisa é que você vai resgatar também os valores ambientais, ou seja, normalmente não visto de bom tom e não é um case de sucesso você fazer implantação de arborização totalmente exótica, seja lá qual for a região. Gente, quando eu estiver falando de vegetação exótica, eu estou querendo falar de tudo aquilo que não é nativo, tá? Obviamente que tem várias conotações, mas vamos tratar na nossa disciplina exótico tudo que não é daquela região e foi adaptado, embora ele possa se adaptar bem ao clima. Mas a vegetação, quando ela vem de uma outra área, ela passa por uma série de fatores. A primeira coisa, a gente deve considerar a estética do espaço. Então, quando uma árvore ela não é de uma região que você coloca, vamos supor, digamos que lá, sei lá, na América do Norte, existe uma vegetação que tem uma coloração muito acinzentada, meio azulada. Mas aqui, na região centro-oeste do Brasil, a gente tem tendência maior a ver as folhas verdes com coloração de floração entre amarelo e laranja ou vermelho. Quando você coloca aquela vegetação lá no meio, ela entra em total desconformidade estética com as demais, ela dá um choque. Ou, por exemplo, nós temos a tendência a ter árvores com
vegetação pouco frondosa, com caule bastante retorcido e com bastante horizontalidade na copa. Aí você vem e introduz alguma coisa mais europeia e pega aquelas coníferas que a gente estudou lá, que é comum na região... Na região greco-romana, região helênica. Então a gente vai perceber que vai ter aquela diferença, vai dar um choque, um contraste entre um e o outro. Então, inclusive, vocês vão perceber que a maioria dos professores de vocês nas disciplinas de urbanismo, lá no TCC, eles têm uma visão meio purista sobre isto. Até porque é importante no nosso papel humanista resgatar esses valores. Então, introduzir uma coisa que não é da região precisa haver um estudo ou precisa ter uma justificativa. Porque, inclusive, apesar da gente querer sempre trabalhar com o que é nativo por um valor cultural, por uma questão ambiental, nem sempre o que é nativo é fácil de adaptar. Eu já devo ter comentado com vocês no semestre passado que quando você trabalha com vegetação do cerrado, por exemplo, boa parte, para falar a verdade, a maioria das espécies que existem no cerrado não conseguiram ainda ser estudadas o suficiente para serem reproduzidas. Então tem um arbusto, por exemplo, canela de ema, que eu acho fantástico. Lembra uma dracena, mas é muito mais bonito que uma dracena e é típico do cerrado. Não se sabe como reproduzir a canela de ema ainda, né? Já existem produções em larga produção, o ipê, por exemplo, né? Tem outras árvores aí que são típicas do cerrado que você consegue reproduzir, mas a canela de ema você já não consegue fazer isso. Então existe um processo mais complexo para você fazer o aproveitamento da planta nativa. Então esse estudo precisa estar previsto, as experiências precisam ser consideradas. Nesse sentido a gente vai consultar tanto os órgãos que têm essas experiências, quanto aos livros que no caso de Brasília são muito poucos, mas é a referência da qual a gente precisa partir. Então a gente normalmente faz essas propostas buscando conforto não só para as moradias, como também para as áreas de lazer, as áreas públicas. Então a gente está buscando também esse bem-estar das pessoas. Normalmente a gente trabalha com arborização, e é o que a gente está tocando agora, especificamente a parte de arborização urbana. A gente se preocupa com o sombreamento, porque o sombreamento, ele além de proteger e abrigar a avifauna, tanto a gente vai proteger os animais quanto os pássaros da região, a gente vai aumentar a diversidade biológica, a gente vai provocar também o equilíbrio no ecossistema e vamos aumentar as chances de sustentabilidade no espaço. Então, normalmente, ao fazer esse tipo de interação no espaço, a gente garante que muitos dos problemas ambientais que podem vir a danificar estruturas, prédios e áreas naturais venham a acontecer. Outra coisa que a gente vai reduzir poluição, porque não é mistério nenhum saber que uma larga área verde vai mudar a qualidade do clima, da umidade, vai dar manutenção, vai fazer uma modificação na recarga aquífera, vai mudar a qualidade do ar, vai filtrar muito da poluição que a gente estudou, inclusive, lá na qualidade do ar, quando eu falava de aspectos ambientais, né? E eu falava da renovação, falava que a copa da água servia de filtro. Vamos tocar de novo superficialmente nesse assunto. O que a gente não pode desconsiderar, inclusive, e é uma coisa que o paisagismo trabalha direto, é com as condições de permeabilidade do solo e o plano diretor que discute como que é o desenvolvimento da paisagem na cidade. Toda cidade, gente, ela coloca regras e leis para o grau de permeabilidade do solo. Então, a gente sabe, por exemplo, que aqui em Brasília, você não pode construir mais do que 60% quando se fala dos lotes privados, internamente. Então, você tem um limite para fazer essa arborização. Mas existe também uma indicação, está até no outro lado, mas eu vou adiantar já que estou aqui no assunto, de uma taxa mínima de arborização para a cidade, para que se considere que uma cidade vai ter uma qualidade mínima, uma condição de qualidade de vida mínima. Então, isso fica previsto também nos planos diretores. Alguns prevêem essa intenção, outros não. A maioria não conseguem prever, apesar de prever. Porque a cidade, ela sempre cresce desordenadamente, sempre se foge do esperado e a gente começa a ter que lidar com esses problemas. Mas a gente vai fazer um projeto, gente, é o que eu estava citando agora há pouco.
nós precisamos da participação da população local. Qualquer arquiteto que faz um projeto urbano e ele não faz a população participar, ele já está dando um passo atrás, um passo na direção do insucesso da realização dele. Porque a população vai aceitar ou não, a população vai criticar, ela vai manter, ela vai te ajudar a implantar aquele projeto. Então, tudo que a gente faz na área urbana, não era assim no passado, tá? Fazer projeto urbano há 40 anos atrás era você ser um herói que tem um plano fantástico maravilhoso, que os políticos deixaram você fazer, e aí, de repente, você chega lá, propõe e vai ser investido aquele dinheiro ou não, se algum grande articulador político conseguir fazer a sua ideia ir adiante. Só que, mesmo que aquilo vá adiante, a população pode interferir, não cuidar, não preservar, não se agradar, e você pode, inclusive, esquecer de atender as necessidades básicas da população, porque você não fez uma pesquisa, você não colocou a participação dela. Então, os projetos contemporâneos, gente, eles colocam a população para participar. Você vai à casa das pessoas e pergunta, você vai nas áreas públicas e conversa com elas, faz questionários nos sites e coloca elas para responderem esses questionários. A gente tira um extrato disso tudo, faz reuniões, inclusive, com as associações populares, com os conselhos daquela região. Normalmente, esses grupos participam muito, os grupos comunitários das cidades, especialmente das cidades satélites do Distrito Federal, eles são muito participativos. Quando eu fui participar, por exemplo, da Santa Maria, existia uma série de pessoas interessadas em dar opiniões, em criticar, em dizer o que a cidade precisava. Então, é muito forte esse movimento hoje em dia. Tá? Então a gente precisa fazer essa consideração e participar. E não pode deixar de esquecer de consultar os órgãos responsáveis pelo licenciamento das obras, pelos equipamentos que ficam nas vias públicas e, como a gente está falando de arborização urbana, em especial os órgãos, as secretarias e os órgãos que cuidam dos parques e jardins. Brasília não tem secretaria de parques e jardins. Brasília tem uma empresa que cuida da urbanização urbana, que se chama Nova Cap, que determina que tem um plano diretor geral, que indica o que pode, o que não pode, e que a gente precisa respeitar e consultar quando a gente estiver fazendo qualquer intervenção. Existe um órgão ambiental que dá suporte à Nova Cap, que está mais interessado com a questão biológica da cidade, mais do que a questão urbana da implantação, que é o IBAMA, tá? Então o IBAMA vai dar esse suporte também, e quando a gente está pensando em uma pesquisa de melhoramento, de aplicação de multas, de espécies, a gente vai poder contar também com o IBAMA. Mas é um pouco menos do métier do arquiteto se envolver com essa questão tão biológica, acessando IBAMA e IBAMA. Então a gente vai lidar mais com o que regulamenta a Nova Cap, que vai ser nosso suporte principal. A gente precisa, antes de qualquer coisa, ao fazer um projeto urbano, entender a situação existente, não somente da vegetação lá no local, mas também dos equipamentos urbanos e das condições públicas a que esse espaço está indisposto. Via de regra, está tudo errado, está cheio de problema. O equipamento está quebrado, está sem manutenção, não tem iluminação, faltam equipamentos que estavam previstos no plano diretor, as árvores estão plantadas no ponto errado, na localização errada, com a cola pequena, mal formadas, por cima da fiação elétrica, quebrando calçada, interferindo na instalação de água, instalação de esgoto. Então, todos esses pontos têm que ser levantados. Precisa saber que tipo de rede está acontecendo naquele local. Se é fiação aérea, se é subterrânea, se tem esgoto passando em algum lugar. Para isso, a gente vai consultar as concessionárias locais. Parte elétrica, vamos atrás da SEB. Parte hidráulica, vamos na CAEP. Muitas vezes, a administração, como é ela quem faz os projetos dessas áreas, elas têm estudado e elas podem já ter pesquisado antes e fornecer para nós esses dados. Se lembra que no nosso primeiro seminário, vocês vão buscar por esses dados para poder apresentar no seminário como fruto da pesquisa e resultado antes de iniciar o projeto. Então, vocês vão pesquisar a administração, quais são os dados disponíveis, como a gente já está vendo aqui, vai ser necessário fazer. Tá? Uma boa parte eles têm já. Tá? E aí a gente vai pesquisar também as características das vias, vão juntar os equipamentos, esse slide ficou ruim, depois vou dar uma olhada nele que eu não enxergo.
tudo que eu acabei de falar. Desde que a experiência contemporaneamente é comum, existe uma rede de cabos de fibra ótica, verificar as instalações de telefone, e nesse sentido também, não somente as instalações, mas também os equipamentos imobiliários urbanos, como as placas de sinalização, e outros elementos aí. A gente deve, inclusive, considerar quais são os recursos disponíveis, que, via regra, eles não são os ideais que existem lá. Normalmente ele está no local para ter certeza que aquilo que está previsto não está rolando lá e levantar quais são os problemas. Para uma comunidade que a gente tenha, de até de por habitantes. Isso é um índice que quase nenhuma cidade consegue atingir, mas que é uma busca do profissional de paisagismo urbano, tá? E aí a gente vai ter que prever tudo isso de acordo com a interação em que a infraestrutura urbana vai nos permitir, né? E sempre considerando todos esses itens que a gente acabou de citar. A gente também precisa conhecer o clima, não somente o clima da grande região, mas da micro, porque se a gente comparar, por exemplo, Santa Maria, que vai ser o alvo da nossa pesquisa, com Porto Todo, com Pacoê, ainda vê que o microclima da região é completamente diferente. Gente, eu até preciso dar uma coisa para vocês sobre o meu papo. Terça-feira eu vou chegar no amigo meu de Recife aqui para visitar Brasília. Ele esteve aqui outra vez, né? Só que ele foi explanado, não pôde andar muito. E aí ele é de Recife, mora lá, né? Naquela cidade que é uma sauna, né? A cidade é uma sauna ambulante. E ele, a cidade de Brasília, ele chegou e falou assim: como é quente Brasília? É muito mais quente do que Recife. Ou seja, ele não saiu à noite, não esteve aqui no inverno, né? E ele só na esplanada. Por que ele teve essa impressão? Porque na esplanada não tem vegetação, é tudo escritado, só tem asfalto. Seco na época que ele foi, só quente, só aberto, né? Ele só que agora eu vou na água mineral, vou levar ele no lado sul, aí você vai saber que não é bem assim, né? Que não é bastante farinha, né? Porque você sabe que em Recife, você não pode tomar um dia de 40 graus, quando chove, todo mundo vai casaco, né? Porque morre frio que choveu. Então, se ele pegar a noite que agora está saindo do inverno, né? Mas está um friozinho, gostosinho à noite. Com certeza vai sentir frio, vai ter outra sensação, por quê? Isso aí não vai acontecer com certeza, né? Porque aqui, com o ar perto, vai ter um friozinho. Agora, essa área tem intensa arborização, como tem no lado sul, como tem no Maranhão, vai ser da costa da Praça de Santa Maria, que tem uma densidade, um adensamento de edifícios tão grande, tanta pavimentação asfáltica, com certeza que não muda. Então a gente precisa considerar isso daí antes de fazer qualquer proposta. Nossa, a frescurinha vem do ano de trás. Que legal. Da região, no sistema que tem aqui do Distrito Federal, que mostra as curvas de nível, os lotes, eles vão ter, inclusive, em arquivo de AutoCAD para fornecer. Vocês podem trabalhar tanto com eles quanto com a AutoCAD, que com certeza eles têm. É para ficar. E se vocês tiverem os professores ficarem todos aí copiados com vocês, não tem não? Se as professores de Brasil todos têm isso aí. A maioria deles trabalham nesses órgãos, eu também sei. Mas eu tenho uma da região da Santa Maria, que eu posso fornecer para vocês. Sim, basicamente, as cidades têm um plano florestal e uma legislação. Isso vem com o plano diretor e com o PEPAC da região. O PEPAC do Brasil vai ser essa legislação que vai nos indicar, tá? Tem outras mais específicas, que inclusive vocês vão consultar a nova CAP e vai ser uma coisa que vai fazer parte do nosso seminário aqui de pesquisa de vocês, ok?
E aí a gente vai propor, através desse projeto, normalmente intervenção que vai mudar o impacto ambiental da cidade e vamos estar normalmente produzindo uma redução também das ilhas de calor. Antes de a gente pensar nisso daí, só como curiosidade, gente, como normalmente o projeto de praça é um projeto de manutenção, eu acho que eu já falei, aí, como eu não estou com os slides totalmente organizados, eu vou falar somente para não perder a chance de comentar e esquecer. Em muitos dos projetos de arborização, a gente descobre que certas espécies foram mal utilizadas, que é o problema que vai encontrar. Chegou lá, é muito baixa, outros lugares onde a fiação está passando por dentro. Brasília não costuma ter isso, e a gente vai estudar para que vocês tenham uma noção geral da urbanização urbana. Porque se a gente fosse pensar, focar em Brasília quase toda a rede elétrica dela é subterrânea. Então as áreas estão livres para voar. Ela não está. Mas só um plano, né? Brasília, né? Não, a parte do Distrito Federal tem uma rede subterrânea, embora tenha áreas onde não tem esse planejamento, porque inclusive são as áreas onde tiveram expansões, mas as áreas planejadas têm uma boa rede, né? Então a gente vai ter sim desse plano. Só o plano e águas claras. E águas claras. As áreas principais que foram planejadas têm, as que são expansões não vão ter. A gente não dá esses problemas. Então, nesse sentido, a gente precisa prever como remanejar as águas. Porém, tem áreas onde a gente não pode fazer remanejo, porque elas são tomadas pelo patrimônio ambiental, patrimônio cultural e ambiental. Eu não tenho nome de algumas aqui, pequeno, tá? Mas não está no slide, tá? Eu botei fora, eu vou colocar para ficar disponível para vocês, quando eu for postar lá no site a apostila. Para vocês buscarem depois, basta colocar decreto número 14738. Anota isso, que é ele que está. Decreto número 14738. E ele foi criado no 23.510. Então foi criado no início, algumas áreas precisaram ser acrescentadas. O primeiro foi o 14738. E a reforma realizada foi pelo decreto 23.510. Ele fala que algumas árvores estão tomadas e que você pode ser preso se você tirar uma árvore dessas. Gente, a coisa do céu é que é indefinisável. Se você estiver mexendo numa árvore dessas, você vai preso e não tem. Você vai não tem discussão, tá? Eu estou chamando a atenção de vocês para esse caso, porque eu já tive um amigo que foi preso nessa situação. Fazendo manutenção no jardim, ele não é arquiteto, ele é agrônomo, e a gente trabalhava há muito tempo junto, e aí, uma época eu precisei dele, e eu não podia me atender porque ele estava preso. Porque ele simplesmente estava arrancando um IP. E pelo acho que é tombada. Em Brasília, lugar. Então, se você você já vai sofrer as sanções da lei. Então, você não pode tomar, você não pode tomar árvore nenhuma sem solicitação da nova marca, porque elas que vão lá, eles que vão lá e podem, né? Mas eu não sei ainda porque você responde criminalmente se você mexer nas que são tombadas. Então, para que vocês não corram esse risco, eu vou falar das que estão tombadas nesses decretos. Que são? Sucupira branca, pequi, cagaita. Você sabe por que chama cagaita, né? Que é uma frutinha gostosa que se você comer muito dá, mas interior. Oi? É mais fácil. Por isso que
justamente por isso que são vantagens, porque para evitar que eles entrem em extinção, né? Então, nós falamos sobre a ameaça que o cerrado está sofrendo. Várias plantas têm risco de entrar em extinção. Por conta das queimadas, que é muito comum aqui na região centro-oeste, né? Comida é mais fácil. Se quiser colocar aqui, isso é CHYSIA. Vocês são sensíveis. Não, desculpe. Você tem gente que seguinte, não, já a coloração dele é de azul para roxo. Depois de jacarandá. O que eu estou falando tem um tipo de IP rosa, que é o nativo daqui do cerrado. Tá? Ele é exótico, ele não é tá? Você tem só que é porque tem a que começa com esse prefixo tabebuia são as que são tombadas. Então, o IP branco, tudo quanto é IP aí é tombado, tá? Não, fogo não é brasileiro, sabe? Tá? é bastante popular. Mas é exótica. Ela é uma coisa muito importante no Brasil, também, mas não é brasileira. A pessoa acorda controlada pela pessoa das árvores nativas, mas exóticas não precisam. Não. Tudo em Brasília, se tratando de arborização urbana, essa estação via Nova Cap. O código daqui, ele não permite que a gente faça uma arborização urbana. Você pode mexer, se você for pegar a sua propriedade, o que você tem para o urbano é que é o seguinte, interferência qualquer seja a autorização Nova Cap. No privado da sua casa, se você mexer e deixar uma exótica tombada, você também tem uma nativa que não está tombada, que ela não está em risco de extinção. Se você mexer em qualquer uma delas,
não está nem. Agora, se dentro da sua casa você derrubar um IP, derrubar um PQ, a nova CAP cai matando, porque existe um mapeamento que ele fez por geoprocessamento, né, por georreferenciamento, onde ele sabe para todas as árvores da região, ele bate no seu lote. Você... Oi? Eu não tenho código suficiente para saber como é que é a área rural. A gente pode, inclusive, incluir isso na nossa pesquisa. Gente, via de regra, é bom a gente não arriscar. Eu não sei de cabeça o que está lá no código, né? Qualquer um que você derrubar, você vai sofrer sanções legais. Tá? Então, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que é qualquer no seu PQ, eu acho que vai ser preso. Tá? Então, cuidado com isso aí.